Bom dia, pessoal. Dando sequência ao nosso estudo sobre biomas, né? Ontem a gente já falou sobre alguns deles e hoje a gente vai entrar no biócoro floresta, tá? O biócoro floresta, ele tem algumas semelhanças, mas ele tem diferenças muito íntimas entre elas. Então, hoje a gente vai ver florestas temperadas e florestas tropicais e aí a gente vai marcar bastante essas diferenças, tá bom? Então, vamos começar com florestas tropicais. Lembrando que esses slides são aqueles slides que vocês construíram, tá? Os grupos que construíram, né? Eu vou pular para cá, ó. O que são as florestas tropicais? Então, agora que a gente já sabe como funciona o bioma, tem que ter o equilíbrio, né? A comunidade é clímax. Então, quais são as principais características dessa floresta? Essa floresta, que é a floresta temperada, ela é conhecida principalmente pelo fato de ter as 4 estações do ano muito bem marcadas. Então, aqui a gente vivencia realmente primavera, verão, outono e inverno. E é muito clássico isso, e é muito marcante nessa floresta, porque as folhas das árvores, elas realmente caem no outono. Esse é um dos motivos também que leva essa floresta a ser chamada de caducifólia, né? Que são as folhas que caem, então ficam caducas e caem, né? Caducifólias, decíduas, por causa dessa característica da queda das folhas. Além das árvores, aqui a gente vai ter outras espécies de plantas que vão viver próximo ao solo. Então, vocês estão vendo, por exemplo, nessa imagem, árvores que são bem altas, né? Tem partes dessa floresta que tem estratos arbóreos bem complexos e outras plantas e vegetações que estão aqui mais no meio, arbustos, algumas plantas rasteiras, tá? Essa floresta, ela foi bastante devastada pela ação humana em algumas áreas em que ela se encontra por causa do avanço da agricultura. Nós não temos florestas temperadas no Brasil, mas as nossas florestas, né, a Mata Atlântica, a Amazônia, elas também passam por esse processo, né, de devastação para a instalação de campos de agricultura, para a exploração humana em vários aspectos, tá? Onde essa floresta se localiza? Gente, esse clima que a gente chama de clima temperado, ele fica mais ou menos entre as zonas polares, os círculos polares e os trópicos, tá certo? Então, são florestas que se localizam nessa faixa aqui de cima, nessa parte aqui embaixo, são florestas onde o clima realmente se modifica, né? Como eu falei, as 4 estações são bem marcadas, tem invernos rigorosos, em alguns lugares pode até chegar a nevar, então ela tem um clima mais ameno, tá? Aqui vocês estão vendo na América do Sul, em alguns pontos do hemisfério sul, aqui no Chile, Austrália, né? Nova Zelândia, aqui em cima, no Canadá, em alguma parte do Canadá, em alguma parte da América do Norte aqui, na Europa também tem uma boa concentração dessa floresta, tá certo? Mas aqui também. Essa faixa climática, ela é muito semelhante, né? Vocês sabem que o que influencia muito, a latitude influencia muito no clima que uma região tem. Então, por isso que elas se concentram. A gente vai ver ao longo dessas aulas que os biomas que se concentram nas mesmas faixas climáticas, eles têm características muito semelhantes, tá? A flora, né? Outro aspecto que chama a atenção, como eu falei, nas florestas temperadas, é essa característica que essa floresta tem das folhas caírem no outono, né? Elas vão mudando de cor, as folhas variam de coloração, então tem róseo, marrom, aquelas cores mais avermelhadas, né? Douradas. E logo no início do inverno, as plantas perdem essas folhas, né? Elas começam a secar no outono, e aí no inverno elas caem, e depois, no verão, aí elas vão retornar lá na primavera de novo. A gente tem muita ciência do que são as 4 estações, né? Primavera, verão, outono, inverno, a gente sempre estudou isso, mas aqui no Brasil a gente não vivencia, principalmente aqui na Paraíba, tão fortemente essa mudança de estação, né? A gente sente muito verão, depois a gente tem um pequeno inverno que não chega a ser tão frio, tem dias que até mas tem um clima mais ameno, e depois a gente praticamente volta para um clima muito parecido com o do verão, então a gente não vivencia, né,
E essas 4 estações, então, para a gente é um pouquinho mais difícil de perceber essas mudanças nas nossas formações vegetais, tá? Então, essa é a flora, né? Aqui na primavera, aqui no outono. Belíssima a cor, né? Chama muita atenção a coloração dessas plantas. São muito bonitas. E a fauna, né? A gente falou da flora, localização, flora. Agora vamos falar um pouquinho da fauna. A fauna desse lugar também é composta por animais que vão conseguir se adaptar nesse clima. E aí são animais que geralmente alguns hibernam na época de frio, outros têm pelagens específicas para passar pelo período de inverno. E aqui nesse bioma eles estão altamente adaptados, né? Muito bem relacionados com a fauna, e isso provém a eles abrigo e alimento. Então, são animais que constantemente vivem. Não existe uma migração desses animais como mamíferos ou corujas por causa do inverno. Eles vão conseguir estocar energia ou vão conseguir sobreviver a esse inverno com alguma adaptação corporal para poder passar por isso, tá? Como pelos, enfim, esse tipo de adaptação. E aí, ó, dentre os animais encontrados nesse bioma, javalis, gatos bravos, né? Tem uns mamíferos bem fofinhos nesse bioma. Linces, lobos, raposas, algumas aves de grande porte, aves caçadoras, ursos, esquilos e veados. A partir, o que vai diferenciar quando a gente encontra, por exemplo, um urso e quando a gente encontra um tipo de ave, vai ser a estação do ano, né? Então, existe uma movimentação nessa floresta de vários animais a partir disso, né? Por exemplo, no inverno, muitos animais vão hibernar, como os ursos, alguns esquilos, né? E armazenam comida, ou no caso do urso, come bastante e vai hibernar. Então, ele sai de cena no inverno. Outros animais entram, né, em cena nesse período. Então, também a questão dos hábitos diurnos e noturnos. De dia a gente vai encontrar uma certa população de animais e à noite animais adaptados para caça, animais noturnos como as corujas, né? Os gatos, morcegos, enfim. Mas a gente tem uma fauna riquíssima nas florestas temperadas de animais que vivem muito bem. Às vezes a gente olha e pensa, nossa, tá tão frio, esse animal tá em sofrimento. Mas ele é bem adaptado para essa região. E essa comunidade é uma comunidade que tem um clímax assim muito interessante, porque os seres vivos que estão lá, eles realmente se adaptaram com várias estratégias a essa mudança braba de estação, tá? Ainda, né? Diferente também em relação à localização espacial, alguns marsupiais são encontrados lá na Austrália, por exemplo, cervos, ursos e leões da montanha. Alguns coelhos que vivem no Canadá e nos Estados Unidos, o urso panda gigante e o panda vermelho estão lá na China. Então, eles se localizam, né? A biodiversidade das florestas também vai depender da localização, obviamente, em que ela se encontra, tá? O clima é um clima temperado, 4 estações bem definidas, um verão úmido, né, bem quente. No outro extremo está o inverno bem rígido, né, pode até nevar, temperaturas bem baixas. Uma boa pluviosidade, né, chove bastante, chove bem. As temperaturas vão oscilar aí, como vocês estão vendo, entre menos 30 e mais 30, por isso que é tão complexo, né? Na mudança de estação, imagina, você sai de menos 30 para mais 30, depois tá no meio, depois desce de novo. À medida que as estações vão mudando, a temperatura ela vai oscilando bastante, tá? Essas são algumas fotos que mostram um pouquinho dessa mudança de estação. Vejam como é belíssima, né? A gente tem aqui a caída das folhas no outono, um inverno já bem mais rigoroso, um verão aí iluminado, quente e úmido, uma primavera bem produtiva. E assim, esse bioma segue. Perfeito. É belíssimo, parece uma pintura. Aqui a gente acaba com florestas temperadas, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre outro tipo de floresta, que são as florestas tropicais. Como o nome já diz, né? As florestas tropicais são aquelas que se situam aí nas zonas tropicais, então, nos trópicos, um climazinho mais quente, né? Úmido, enfim. Então, são encontradas na África, na Ásia, na América Central e aqui na América do Sul.
ocorrem principalmente em 4 regiões que são chamadas de domínios biogeográficos. A Afrotropical, lá no continente africano, Austrália, Nova Guiné e algumas ilhas do Pacífico, Indo-Malaio, tá, na Índia, no Sri Lanka, no continente asiático e no sudeste da Ásia, e Neotropical, que está aqui na América do Sul, América Central e nas ilhas do Caribe. Claro que em cada tipo de floresta desse, né, a gente tem aqui, por exemplo, a Amazônia, em cada tipo de floresta desse, a gente vai achar uma biodiversidade diferenciada, mas a gente vai também achar semelhanças muito marcantes entre elas, tá? Vamos falar um pouquinho da flora. A flora é muito abundante. As florestas tropicais são um berço de biodiversidade. A biodiversidade aqui é riquíssima, tá? A flora dessa floresta, além das plantas mais, né, robustas, digamos assim, árvores com estratos muito altos, aí árvores chegando a 30, 40 metros, a gente também tem plantas muito diversas, gramas, né? E epífitas, são aquelas plantas que sobem em cima de outras para conseguir a luminosidade do sol. Ilhanas, que são plantas que são lenhosas, né? Elas fixam a raiz no chão e depois é que elas sobem, né? Vão se enroscando nas árvores. Plantas carnívoras são bem comuns nas florestas tropicais por causa do clima úmido. Alguns estratos arbóreos mais intermediários, né? Arbustivos. Então, ela é uma floresta que tem uma variedade muito grande de espécies vegetais. Então, a gente tem aqui no chão, eu coloquei essa imagem é bem interessante. Só para complementar, ela é de um site chamado Árvore Ser Tecnológico, né? Achei perfeita essa comparação. Então, a gente tem aqui embaixo o estrato herbáceo, aqui mais ou menos até 10 metros, né? Um estrato arbustivo, são arbustos. Depois um estrato arbóreo inferior, médio. Esse extrato aqui, que forma como se fosse um teto, né? Para a maior parte dessa floresta, ele é chamado de dossel. Então, esse é o dossel dessa floresta. É onde as copas das árvores elas vão se encontrar, né? E aí fechando mesmo. Fechando, foi ótimo. Mas aí elas vão lacrar a parte superior. Em alguns lugares elas estão um pouquinho mais próximas. A gente vê uma cobertura de dossel quase que perfeita. Isso também, gente, só para colocar uma pulguinha, né, atrás da orelha de vocês, isso é muito importante da gente perceber, porque, por exemplo, em alguns lugares o desmatamento acontece aqui embaixo, porque ocorre um monitoramento por satélite, né? Satélites, drones. Então, sobrevoando em cima da floresta, como o dossel está fechado, né? Daqui que vem a perceber que aqui embaixo está sendo tudo desmatado, demora bastante. Então, essa é uma técnica que, infelizmente, as pessoas que exploram, né, de uma forma negativa a floresta utilizam se aproveitando dessa característica. Acima do dossel, a gente tem algumas árvores, né, que passam dele, essas árvores aí que chegam a 40 metros. Então, esse extrato arbóreo superior, né, essas árvores emergentes também podem ser chamadas de céu, tá? Então, esses são os estratos da floresta. Herbáceo, arbustivo, extrato arbóreo inferior, extrato arbóreo médio, que é o dossel, e o superior com essas árvores que passam de tudo emergente. Essas ficam, né, mais espaçadas. A gente não vê assim com fechando, por exemplo, uma área, essa árvore de 40 metros, mas ela surge no meio do dossel e você consegue identificar. Então, como eu estava falando, né, o desmatamento é uma das maiores ameaças à conservação das florestas tropicais, porque avança muito rápido, existe uma dificuldade muito grande de se perceber, né, uma falta de compromisso mesmo dos órgãos ambientais de fiscalizar. A gente sabe que o IBAMA tem fiscalizações assim, muito efetivas, mas em algumas áreas assim, é muito difícil e o ritmo de desmatamento é muito acelerado. Então, como a gente já tinha falado lá em sucessões ecológicas, né, para que o ambiente se recupere, leva aí anos. Então, a gente pega uma coisa que levou 100 anos para se estabelecer uma comunidade clímax, em um mês a gente devasta. Daqui que esse ambiente venha a se recuperar, e a gente leva mais uns 20 anos. Então, esse é um lado que a gente precisa, né, observar desses impactos. Então, um dos principais impactos ambientais relacionados aos biomas de floresta é o desmatamento, é a ocupação humana,
é sim o uso dessas florestas para agricultura, né? Porque exaure muito o solo, depois essa área fica abandonada, né? Porque não consegue mais produzir tanto. Então, são processos pelos quais as florestas tropicais e também um pouco das temperadas passam que a gente precisa, né, se indignar com eles, assim, prestar um pouco mais de atenção. Então, fauna. Entre as espécies da fauna, a fauna é riquíssima, né? A gente tem um berço de biodiversidade, assim, fantástico nas florestas tropicais, é uma comunidade belíssima, rica. Eu acho que quando o pessoal chegou aqui na nossa mata, né, Atlântica, na Amazônia, a gente vê muito relato disso, assim, maravilhados com a riqueza da nossa fauna. Então, de outras florestas tropicais também, né? Não vou reter só para nós. Então, a gente tem aqui mico-leão-dourado, onça-pintada, capivara, ariranha, que é uma coisa assim muito fofa, né? Peixe-boi, arara, tucano. A gente tem uma riqueza assim de fauna imensa, né? E não só falando de mamíferos, né? Répteis, muitas espécies de cobras, muitos insetos. Insetos nem a gente nem se fala, as milhares de espécies de insetos, né? E outros artrópodes, aranhas, enfim, que vivem, né? Que se abrigam nessa floresta. A floresta é o lar de vários seres vivos que habitam esse planeta, tá? E aí a gente vai parar por aqui com florestas tropicais e depois a gente vai voltar agora no momento síncrono para discutir um pouquinho mais sobre os outros biomas, tá?